O Abandono, a Providência Divina, do Padre Jean-Pierre de Caussade, livro 3, capítulo 2. Deus conduz tanto mais seguramente a alma, que a ela se abandona, quanto mais parece tirar-lhe a vista. É sobretudo a respeito das almas que se abandonam completamente a Deus que se realiza a palavra de São João: não precisais de que vos instruam, mas a união divina vos instrui de tudo. Para saber o que Deus deseja delas, não tem senão que consultar esta unção, sondar o próprio coração e ouvir o que ele diz, pois é o intérprete da vontade de Deus, segundo as diversas ocorrências. A ação divina, apesar de oculta, revela-lhe os seus desígnios, não por ideias, mas por instinto. Descobre-los ou por necessidade, não lhe permitindo tomar outro partido, senão o que se apresenta, ou por um primeiro motivo e uma espécie de arrebatamento sobrenatural que o leva a proceder sem reflexão, ou enfim, por uma impressão de inclinação ou afastamento, que lhe conserva toda a liberdade, mas nem por isso deixa de o levar a aproximar-se ou afastar-se dos objetos. Se nos atemos às aparências, o deixar-se levar assim para o incerto é sem dúvida uma grande carência de virtude. Se julgamos conforme as regras ordinárias, nada há de fixo, de uniforme, nem de concertado no modo de proceder. Não obstante, nisso está precisamente o ponto mais elevado da virtude, e ordinariamente não se atinge senão depois de prolongado exercício. A virtude deste estado é a virtude em toda a sua pureza, é a própria perfeição. Somos como um maestro que a um longo exercício ajunta-se um perfeito conhecimento da música. Estaria tão penetrado da sua arte que, sem pensar, tudo o que fizesse para estender teria a plenitude da perfeição. Examinadas depois as suas composições, verificar-se-ia uma conformidade perfeita com o que prescrevem as regras da arte, e adquirir-se-ia a convicção de que nunca seria maior o êxito do que quando, desembaraçado das regras que encadeiam o gênio, que, observadas escrupulosamente, procede sem constrangimento, e os seus improvisos, como outras tantas obras-primas, seriam a admiração dos entendidos. Assim, a alma longamente exercitada na ciência e na prática da perfeição, sob o império do raciocínio e dos métodos de que se foi ajuntando para secundar a graça, adquire insensivelmente o hábito de que tudo tender instintivamente para Deus. Parece então que nada melhor pode fazer do que o que primeiro se apresenta, sem esta série de raciocínios de que antes necessitava. Não lhe resta senão proceder à aventura, sem possibilidade de entregar-se senão ao gênio da graça, que não a pode desencaminhar. O que neste estado de simplicidade ela realiza não oferece nada que não seja maravilhoso aos olhos esclarecidos e aos espíritos inteligentes, carece de graça e nada há de mais exato, de medida e nada mais bem concertado, de reflexão e nada há mais profundo, de indústrias e nada há mais bem ordenado, de esforços e nada mais eficaz, de previdência e nada mais se acomoda melhor aos acontecimentos que sobrevêm. A leitura espiritual, pela ação divina, dá muitas vezes a inteligência que os autores jamais tiveram. Deus serve-se das palavras e das ações dos outros
para inspirar verdades até então encobertas. Se quer esclarecer por estes meios, é próprio do abandono servir-se deles. E todo meio aplicado pela ação divina tem uma eficácia que sobrepuja sempre a sua virtude natural e aparente. É caráter próprio do abandono levar sempre uma vida misteriosa e receber de Deus os dons extraordinários e miraculosos pelo uso das coisas comuns, naturais, fortuitas, de acaso e onde nada parece que não seja o curso ordinário dos elementos do mundo. E assim, os sermões mais singelos, as conversas mais comuns e os livros menos elevados tornam-se, para estas almas, pela virtude da ação de Deus, fontes de inteligência e de sabedoria. Por isso, recolhem com tanto cuidado as migalhas que os espíritos fortes calcam aos pés. Para elas tudo é precioso, tudo serve para as enriquecer, então numa indiferença inexprimível para com todas as coisas, e não descuidam nenhuma, respeitando-as e utilizando-as ao mesmo tempo. Quando Deus está em todas as coisas, o uso que se faz delas por sua ordem não é uso das criaturas, mas aproveitamento e gozo da ação divina que transmite os seus dons por meio destes canais. Não santificam por si mesmas, mas somente como instrumentos da ação divina que pode comunicar e com frequência comunica as suas graças às almas simples, tomando como instrumento coisas que poderiam parecer opostas ao fim que ela pretende. Ilumina com o lodo como a matéria mais sutil, e o instrumento de que se quer servir é sempre dotado de eficácia. Tudo lhe é igual. A fé crê, sempre que não lhe falta nada, não se queixa da privação dos meios que julga úteis para o seu adiantamento, porque o artista que os maneja supre eficazmente com a sua vontade. Desta vontade santa é que provém toda a virtude das criaturas. Final do capítulo 2.